Povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Eu vou direto ao assunto e esse vídeo ele não é somente um estudo, uma reflexão sobre a vida de Ana e a história, da mãe desse grande profeta da história da nação de Israel, do povo de Deus, Mas esse vídeo carrega uma mensagem para você, tá? Olha só que interessante. Você conhece a história, mas eu vou ler algumas partes, alguns trechos aqui, só para a gente se situar, tá? Se você não conhece essa história ainda, abra a sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 1, tá? Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Essa história, ela é muito conhecida, mas a gente acaba ignorando alguns pontos do texto e eu quero mostrar isso aqui para vocês. Olha o versículo 3. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, Os dois filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Isso aqui é importante, tá? Apesar do Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Olha só que interessante. Penina tinha filhos e filhas, tá? Naquele tempo e dentro daquela cultura, a mulher que não gerava, ela acabava carregando uma imagem, ela acabava sendo rotulada como uma mulher que era amaldiçoada ou que Deus não se agradava dela. Sabe aquela coisa do tipo assim, se ela gerar é porque Deus está com ela, se ela gerar é porque Deus ama ela, porque Deus tem algo na vida dela, mas se ela não gerar, ou ela fez algo errado, ou os pais dela, ela é amaldiçoada, ou Deus não se agrada dela. Existia esse rótulo naquele tempo, era algo cultural naquele mundo antigo. Onde a gente tem que entender, Penina tinha muitos filhos, só que Ana tinha o amor do seu marido. Olha só que interessante isso. Penina provocava Ana, assim, Penina não precisava provocar Ana. Penina não precisava trazer para Ana ali essas provocações, porque Penina era para ser realizada. Ou seja, ela era esposa de Eucana. Eucana, aqui no texto, claramente é um homem bom, um homem bem sucedido, um homem abençoado. Ele claramente tem uma postura de chefe do lar, de pai, de esposo, e a gente vê isso no texto. Ele teme a Deus, ele todos os anos ia à cidade, onde tinha o templo ali para sacrificar ao Senhor, onde tinham sacerdotes. Então ele claramente era um homem abençoado. E Penina era para ser realizada, mas ela não era. Mesmo tendo muitos filhos, ela não se sentia realizada. Por quê? Porque ela percebia que Eucana amava muito Ana. Então, nenhuma das duas aqui eu enxergo como se fossem... elas não sabiam lidar com essa situação. E era uma situação mesmo complicada, conturbada. Por quê? Eram duas esposas. E naquela cultura era permitido, principalmente quando você tinha uma esposa que não gerava, você tomar outra mulher, uma segunda esposa, para poder ter filhos. Porque a linhagem era muito importante. Agora, o que eu acho interessante nessa história é que as duas estavam com problemas. Uma não tinha filhos e se sentia inferior, inclusive pelas provocações da outra esposa. Só que Penina, apesar de também estar num contexto de disputa, ela tinha filhos. Era para ser uma mulher realizada, tinha filhos homens, filhas mulheres, e tinha um bom marido, um bom esposo. Porém, ela se sentia insatisfeita, infeliz. Por quê? Porque ela não se sentia tão amada pelo seu marido quanto Ana era amada por ele. Então isso é um contexto familiar bem complexo, bem complicado. Ambas essas mulheres tinham problemas, certo? Só que Penina provocava Ana. O texto não mostra Ana provocando Penina como se Ana fosse a preferida. Não, Ana ficava, na dela. Aliás, Ana já tinha que conviver com o fato de ser estéril, que era um problema muito, muito, muito difícil para as mulheres da época. Penina, apesar de se sentir, a segunda opção, ela tinha a realização de ter filhos. Então, um cenário complexo. Mas olha só que interessante. O que eu queria trazer para vocês nesse vídeo? Penina gerava muito. Penina gerou rápido. Penina teve o resultado, a performance, digamos assim, muito rápido, muito evidente. Quando ela se torna mulher de Eucana, ela rapidamente gera filhos para Eucana. Isso tudo, na época, era considerado uma bênção. Só que
estava na média. Penina não era acima da média. Penina não era uma mulher super diferenciada. Não, ela era considerada uma mulher abençoada, uma boa esposa, porque gerou filhos para o seu esposo Eucana. Agora, Ana demora para gerar. Ana, ela só vai gerar mais para frente depois de um processo de anos, porque aqui diz que por alguns anos, quando eles subiam ao templo para sacrificar, para fazer sacrifícios, Penina provocava Ana e Ana ficava sem comer e sem beber. Ou seja, o texto me mostra que por algumas vezes isso aconteceu. Olha que coisa interessante. Então foi um processo de alguns anos, até que Ana se levantou. O texto diz, certa vez Ana se levanta e vai até o templo, e ali ela derrama a sua alma diante do Senhor. E ela fala para o Senhor, Senhor, eu estou amargurada, eu me sinto humilhada, eu estou numa situação de humilhação. E aí Ana expressa para o Senhor, Senhor, lembra-te de mim e não te esquece mais de mim. Se tu me deres um filho homem, eu te devolvo. Eu devolvo ele para a sua casa, para te servir, e ele será consagrado ao Senhor. Olha que coisa bacana. E aí o texto nos mostra que Ana gera. E quando Ana gera, ela gera Samuel. Gente, quem foi Samuel? Se você conhece um pouquinho da história, um pouquinho de Bíblia, você já vai lembrar quem é Samuel. Samuel foi o profeta que ungiu Davi rei. Personagem importantíssimo no Antigo Testamento e na história da nação de Israel. O profeta Samuel, quando ele nasce e se torna sacerdote, ele foi a escolha de Deus para substituir Eli e toda a sua casa, porque o sacerdócio em Israel estava corrompido. Se você abrir 1 Samuel e começar a ler do capítulo 2 para frente, tem a oração de Ana, esse contexto ali em que Samuel é levado ao templo e deixado lá para servir ao Senhor, crescer no meio dos sacerdotes ali. Mas ali você tem o quê? O sumo sacerdote Eli, que era um homem que estava amortecido espiritualmente, era um cara que estava totalmente fora do contexto que era para ele estar, um contexto de liderança espiritual, um contexto de ser um exemplo, ele e a sua família. Mas o que aconteceu? Eli, ele ficou amortecido, gente. Ele simplesmente viu as coisas erradas acontecendo e não fez nada. Os seus filhos, o texto diz que eles roubavam o sacrifício do Senhor, chegavam ali na hora do sacrifício, pegavam a parte que era do Senhor e comiam, pegavam para si, que era a parte da carne com gordura ali, tal, que era para ser dedicada ao Senhor. Eles roubavam, pegavam para eles e eles se prostituíam no templo com mulheres, né? Então eles se corromperam, entraram de forma profunda na imoralidade sexual. Eli, vendo isso, não fez nada, não tomou nenhuma atitude, ficou amortecido. E quando o profeta confronta ele diz assim, Deus sabe o que está fazendo, então que assim seja. Tipo assim, não estou preocupado nem comigo, nem com a minha casa, e muito menos com o ministério sacerdotal, aqui o ministério de sacerdote e a liderança espiritual do povo. Tipo assim, tô nem aí, faz o que quiser fazer, sabe? Então a Bíblia mostra esse cenário sacerdotal de corrupção. E aí quando Deus fala com Eli através de um profeta e confronta ele diz assim, levantarei para mim um sacerdote fiel, que ande de acordo com o meu coração. Olha que coisa mais linda. E essa escolha já era Samuel. Então, voltando na história de Penina e Ana, quando Ana quando ela tem o seu primeiro filho, ela gera um filho, presta atenção nisso, que se tornou a resposta de Deus para a nação inteira. Samuel, ele nasce, ele é criado no templo, até que ele começa a ouvir a voz de Deus. Deus começa a confirmar ele como profeta. Lá na frente ele assume o sacerdócio. E olha só que loucura. Ele, além de ser uma resposta para o sacerdócio, fazer a restauração do ministério da época, novamente tornar o templo puro, santo e sagrado, Samuel também se torna a voz profética mais importante do seu tempo e se torna também juiz de Israel. Ou seja, ele era a referência espiritual, ele era o líder espiritual e ele também era a voz jurídica, posso dizer assim. Ele era o STF da época, se tornou o grande juiz da nação, um cara que julgava as principais causas da nação. Gente, olha que loucura isso. Tanto que quando Deus decidiu dar um rei a eles, porque eles pediram um rei, né? Foi Samuel que ungiu primeiro Saul, aí depois Saul se desviou e aí Deus unge
Davi rei no lugar de Saul através de Samuel. Então, gente, o que Ana gerou não foi um filho. Ana gerou um avivamento. Ana gerou uma transformação nacional. Ana gerou uma resposta de Deus para o seu tempo. Então, entenda que Penina gerava muito, mas não tinha relevância nenhuma. Penina gerava muito, mas não tinha profundidade o que ela gerava. Mas quando Ana gerou, ela gerou algo muito maior do que apenas uma criança para dar alegria para ela mesmo. E sabe aquela coisa tipo assim, tem um filho também, ó, eu também tenho, você tem, eu também tenho, daqui, ó, consegui também, venci na vida, sou top também. Não, ela gerou uma criança que revolucionou a sua geração, a sua época, o seu tempo, marcou a história, tá dentro da Bíblia. Foi o cara que ungiu Davi rei, que é o maior rei de Israel. Então assim, gente, quando tem coisas que Deus fecha a porta, quando Deus cerra a madre, quando Deus fecha a porta, quando Deus diz não para algumas coisas que pareciam ser óbvias para acontecer, é porque Deus tem um propósito maior. E quando a gente entende isso no lugar de oração, o nosso coração se alinha com Deus, a gente ali dá espaço para Deus fazer o sobrenatural. E o sobrenatural de Deus, gente, normalmente não é coisa pequena. Sabe, o natural era Ana ter filhos. Agora, o sobrenatural de Deus para a vida de Ana foi Ana gerar um grande profeta. Então, para de se comparar com Penina, sabe? O texto bíblico diz que foi Deus que cerrou a madre de Ana. Foi Deus que fechou o ventre, sabe? Vamos aplicar isso nas nossas vidas por meio de princípios, né? Para a gente não aplicar Antigo Testamento de forma direta, isso não é certo, né? Mas vamos aplicar de uma forma por intermédios de princípios que Deus trabalha, né? Quando Deus cerra a madre, quando Deus fecha a porta, quando Deus diz não, é porque Ele tem algo maior, Ele tem algo melhor, sabe? No Novo Testamento existem momentos em que o próprio Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus, impediu Paulo de ir para lugares pregar o evangelho. Isso parece até uma loucura, né? Como assim o Espírito Santo não deixou Paulo ir para algum lugar pregar o evangelho? Exato, ele impediu Paulo de ir. Por quê? Não sei. Vai que Paulo fosse para aquela cidade e morresse antes do tempo e não conseguiria concluir o seu ministério. Vai que Paulo fosse para algum lugar lá e, sei lá, acontecesse algo que desvirtuasse Paulo. Não sei, estou aqui só pensando alto com vocês. Mas quando Deus diz não, quando Deus fecha uma porta, quando Deus cerra a madre, é porque existe um propósito muito maior, tá? Então, o que eu queria deixar nesse vídeo para vocês, além de vocês compreenderem melhor essa história, a minha ideia aqui não é trazer de forma sistemática a história, até porque tem muito vídeo já falando sobre isso, mas é trazer para vocês uma reflexão em cima do texto, com alguns pontos da história que vão ajudar vocês a entender melhor o texto. Mas assim, ó, quando Deus cerra a madre, quando Deus fecha a porta, quando Deus diz não, é porque Ele tem algo maior e melhor. E tudo isso é um preparo para você entender o propósito e poder alinhar o seu coração ao coração de Deus. O mais importante, o mais incrível e o mais maravilhoso é exatamente isso. Se comparar com Penina ou aceitar provocações de Penina é perda de tempo. Porque Penina gerou muito, mas gerou sem propósito. Ana gerou no primeiro momento. E esse primeiro que ela gerou já foi um homem que impactou a sua geração. E a Bíblia diz que depois Deus abriu o ventre de Ana e Ana teve mais 6 filhos, se não me falha a memória. Total de 7 filhos, 4 homens e 3 mulheres, se não me falha a memória. Tá? E como eu costumo falar, vocês viram que o cenário aqui mudou, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso aqui, tá? Mas foca aqui no vídeo. Uma coisa interessante da gente falar, da gente pontuar sobre Penina e Ana é o seguinte: a gente não pode pegar o texto do Antigo Testamento, seja qual for, e aplicar diretamente na nossa vida, né? Antigo Testamento, na sua maioria, é profecia ou é história, né? Texto histórico. Então, o contexto é diferente, a intenção do escritor é diferente. Eu não posso chegar e dizer que aplicar Ana e Penina na sua vida diretamente. Não, eu tenho que te explicar que desses textos a gente extrai o quê? A gente extrai princípios, né? Formas, a gente enxerga ali formas como Deus trabalha, como Deus age, princípios que a gente pode cumprir na nossa vida, reflexões, né? Olhando para Penina e olhando para Ana, lembra que o texto diz que foi Deus que cerrou o ventre de Ana, não foi Penina. Penina não tinha absolutamente poder nenhum sobre Ana. O único poder de Penina sobre Ana era irritá-la, tirar Ana do sério.
E olha só que coisa interessante. Penina, ano após ano, tinha o mesmo comportamento. Ela se emburrava, ela se fechava e ficava num canto chorando. E não comia, não bebia. Até que ela se levanta para uma atitude diferente. Ela se levanta para ir para o lugar de oração. E na oração, no tete-a-tete com Deus, não é mais Ana e Penina, agora é Ana com Deus. Porque Penina não tinha poder nenhum sobre Ana. Ana teve o seu ventre cerrado por Deus. Então, o único que poderia resolver o problema de Ana era Deus. Penina era só um detalhe da história. Que, apesar de ser negativa essa participação de Penina, Penina provocava Ana, mas, de certa forma, Penina que empurrou Ana para esse lugar de oração. Enquanto Ana estivesse ali confortável, com o carinho do marido, com o amor do marido, com a atenção do marido, ela, tá bom, não tenho filho, mas eu estou confortável. Eu não tenho filho, mas eu estou de boa. Tá tudo bem. O Eucana é um marido sensacional. Sou muito, sabe, tô legal, tô satisfeita. Mas o fato de ter Penina na história fez com que Ana fosse empurrada para esse momento de tipo assim, Deus, eu não aguento mais. Sabe? Faz um milagre na minha vida. Se o Senhor fizer um milagre na minha vida, eu te devolvo a criança, ela é tua. Eu não quero bater no peito e dizer que o resultado é meu. Sabe? Eu não quero dizer que eu sou top. Não, faz na minha vida que eu te glorifico, eu te dou a criança de volta. Eu consagro esse filho ao Senhor. Mas olha para a minha humilhação, eu não aguento mais. Quando ela vai para esse lugar de oração, Deus faz um milagre. Então, o que eu quero falar com isso? Você está tão preocupado com as provocações da vida, você está tão preocupado com aquilo que está dando errado, ou com essas comparações que às vezes a gente faz, o fulano já enriqueceu, o ciclano já fez muito dinheiro, o beltrano já está voando, o ciclano já tem ministério, sabe? E você se esquece que o seu papo não é com essas esferas. O governo, a economia, não sei o que, a internet. Não, nosso papo não é com essas esferas. Se Deus fechou uma porta, só Ele pode abrir. Se Deus disse não, só Ele pode falar sim. Só Ele pode reverter o quadro. Se Deus cerrou a madre, só Deus pode abri-lo novamente. Né? Se Deus nos tornou estéril em alguma área da nossa vida, só Ele pode nos tornar prósperos e férteis novamente. Entende? Então, o papo de Ana não era com Penina. O assunto de Ana não era com Penina. O assunto de Ana era com Deus. Era entre Deus e Ana a questão. Penina era só um detalhe. E por que eu estou abrindo esse parênteses aqui? Porque você tem que parar de se importar tanto com Penina, de se comparar com Penina. Mas Penina já prosperou, Penina já pregou, Penina já profetizou, Penina não sei o que, Penina não sei o que. Cara, o que Deus tinha para Penina era para Penina. Sabe? E o que Deus tem para você gerar, é para você. Sabe? Só que foi o que eu falei antes. Às vezes demora mais, às vezes está mais difícil para você, porque Deus às vezes tem algo maior, algo específico. Então, gente, se comparar com Penina é perca de tempo. Ela gerou muito resultado, ela gerou números, ela teve uma grande performance como esposa, como mulher, mas o que ela fez era algo comum, não era algo com grande relevância. Já o que Ana gerou impactou a sua geração e transformou, né, a nação completamente. Pessoal, ano passado eu lancei o meu primeiro livro que se chama Vocacionados, uma jornada ao propósito. E por que eu estou oferecendo ele aqui para vocês? Porque esse livro ele é muito bacana para quem está começando no ministério, seja no ministério de pregação, liderança, para quem está começando a se desenvolver na obra de Deus. Ele é bacana para quem é recém-convertido também, alguém que agora aceitou a Jesus, entregou sua vida a Jesus Cristo e está entendendo melhor a fé cristã. Esse livro vai te ajudar. Ele tem aqui alguns passos, né? São 8 capítulos, 8 temas, que eu chamo de 8 degraus. Né? 8 degraus que todo homem, toda mulher de Deus, todo jovem que tem uma vocação, que tem uma chamada de Deus, precisa, em algum momento da vida, passar por esses 8 assuntos, por esses 8 temas, que eu chamo de degraus. Tá? Agora, esse livro não é uma metodologia. Né? 8 passos para viver a sua vocação. Não é uma metodologia. Por quê? Porque com Deus, gente, não é metodologia, é relacionamento. Tá? Então eu sou muito consciente nisso. Tá? Não estou aqui para te vender um método. Tá? Não sou nada contra, mas eu não sou coach da fé. Tá? E entendendo a profundidade de uma vocação, que não há padrões específicos, apesar da Bíblia ter muitos exemplos, mas Deus faz como Ele quer. A gente tem parâmetros, claro, né, bíblicos, mas... gente, não há metodologia. Como ser um homem de Deus em 5 passos? Cara,
Isso não é bem assim, né? E vocês entendem o que eu estou dizendo. Mas aqui tem 8 temas que te ajudam a ter clareza, né? Quer ver um exemplo? O primeiro deles. O primeiro capítulo é sobre discipulado. Se você não caminhar com alguém que é mais crente do que você, que está mais tempo nessa jornada do que você, que já está no ministério há mais anos, que tem um exemplo para você se espelhar, se você não caminhar, você tentar sozinho, você tende a desanimar ou até mesmo a dar errado. Normalmente as pessoas que não deram certo na sua chamada ministerial foi porque ignoraram a questão do discipulado, não tiveram humildade de sentar para aprender, de caminhar com alguém, de se submeter a um pastor, a um líder, a um pai, a uma mãe. Lembra de Timóteo? Timóteo teve a fé, recebeu a fé pela sua avó e pela sua mãe, só depois que Paulo chegou para discipular ele no ministério. Então perceba que eu vou fazer sozinho do meu jeito. Não é bem por aí, né? Aqui eu falo sobre identidade. Você tem que criar uma identidade em Deus. Ou melhor dizendo, existe uma identidade de Deus que é gerada em você para que você possa viver essa vocação. Senão você vira uma cópia dos outros, né? Tem muito pregador aí que tem talento, tem dom, tem chamada, mas está tentando pregar que nem o Eliseu Rodrigues, que nem o Marco Feliciano, que nem o Luiz Hermínio, que nem não sei quem. Deus não quer mais do mesmo. Deus quer algo diferente, com a sua essência. Deus quer revelar Cristo em você, dentro da sua personalidade, da sua identidade. Então não adianta tentar imitar os outros, a performance dos outros, não é sobre isso, tá? Então vocacionados te ajuda a entender essas coisas, esses assuntos que são bem importantes. Gente, então é isso, o link do livro tá aqui na descrição, tá? Aqui no YouTube você tem 2 links, um do livro físico, você recebe aí na porta da sua casa, vai ter o custo do livro e o custo do frete. Infelizmente eu ainda não consigo dar o frete de graça para vocês, mas normalmente não passa de R$60 tudo, tá? O livro com o frete, tá? Mas não sei quando você vai ver esse vídeo, então o preço pode variar, então já vou deixar isso claro para vocês. E tem a versão em e-book digital, que você compra, é mais barato e já baixa na hora, já faz o download ali do arquivo e você pode ler no celular, no iPad, no Mac, no computador, no PC, no notebook, aonde você bem entender. Facilita bastante. Eu estou voltando com o YouTube agora, então faz um favor, curte, comenta, compartilha, deixa aqui um comentário, deixa aqui uma sugestão de vídeo, né? Tiago, fala sobre tal texto. Tiago, traz uma mensagem, uma reflexão sobre tal história. Coloca aqui que eu gravo e trago para vocês. Para finalizar esse vídeo, me segue lá no Instagram, evangelista Thiago Coimbra, tá? ev.Thiago Coimbra. E se eu estou pensando em voltar para o TikTok, daí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Creio que essas reflexões podem aí alcançar muitas pessoas e talvez até chegar no momento oportuno, né? Que alguém esteja precisando, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Não esqueça de adquirir Vocacionados, de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e nos seguir aqui para que esse projeto possa alcançar mais pessoas, tá? Deus te abençoe. Até mais.